Graça e paz, meus irmãos. Eu sou Paulo Matias. Para aqueles que não me conhecem, para mim é um prazer, é uma satisfação estar podendo compartilhar mais esse conteúdo do nosso Instituto de Teologia Ágape. E eu tenho certeza que Deus irá falar em nossos corações. Já falou comigo durante os estudos e eu creio que Ele vai falar com você. Meu irmão, minha irmã, aproveita esse instante, vai lá, busca seu copo d'água, pega a sua Bíblia, que a gente vai fazer uma leitura durante o decorrer da ministração. E eu peço que você não perca o foco, porque esse conteúdo, por mais que nós estejamos nos vendo aqui pelo vídeo, pelo monitor, é de suma importância para a vida de cada um de nós. Antes de iniciar, eu vou fazer uma breve oração para que o Espírito Santo fale com cada um de nós. Amém? Papai, Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor, meu Deus. Me perdoe pelos meus erros, pelas minhas falhas, pela minha ignorância, Senhor Deus. E o Senhor, Espírito Santo, é o nosso convidado de honra, papai. Se faça presente, papai, nesse ambiente, nessa aula, nesse conteúdo. Visite nesse instante, meu Pai, cada um dos meus irmãos que estão assistindo este conteúdo. E que o Senhor traga, papai, a revelação do Teu Espírito Santo, meu Deus. Que haja revelação, para que haja também o crescimento espiritual. Papai, são homens e mulheres buscando o crescimento diante do Senhor. E eu tenho a convicção, Senhor Deus, que eles se tornarão homens provados e aprovados naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Se você está com a sua apostila, você vai ver aí logo na primeira página, 2 Timóteo 2,15, que diz o seguinte: procura, isto sim, apresentar-se aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. É um versículo que, se você não estiver provado diante do Senhor, como é que nós iremos nos posicionar diante de Deus para que Ele possa nos usar? Nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre caráter, porque caráter é algo muito importante nesse conteúdo. Nesse versículo de 2 linhas, o caráter tem que ser moldado na rocha, na pedra, que é o Senhor Jesus. Amém? Logo na sua apostila está aí, o que é caráter? Eu pesquisei no grego, o que é caráter significa estampa, impressão, marca. Você está olhando para mim, você está vendo a minha camisa, uma estampa. Ou seja, é algo cravado na vida do ser humano. A gente não tem como mudar o caráter. Nós temos como melhorar. E se tiver diante de Deus, diante de Jesus, Ele sim vai transformar o nosso caráter no caráter dele. Aquilo que Ele fazia, aquilo que Ele nos deixou, servirá de exemplo para que nós possamos crescer diante dele. Olha o que está anotado na sua apostila. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feito moral, é a firmeza e coerência de atitudes. O conjunto de qualidades e defeitos de uma pessoa
é que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade, o seu caráter. Os seus valores e firmeza moral definem a coerência de suas ações, do seu procedimento e comportamento. Isso me leva a imaginar como foi feito as leis. Porque antes das leis existirem, havia em determinada sociedade, como a nossa hoje, costumes. Então você imagina, né? Todo mundo vivendo numa sociedade de uma forma herdeira, correta, e de repente alguém sai fora da linha, mata alguém, furta o bem de uma pessoa, e aí sim foi criado regras, leis, para que as pessoas tivessem ordem. E aí a gente começa a observar quem tem caráter e quem não tem caráter, né? As pessoas de bem, elas vão seguir as regras impostas pela sociedade, pelos governantes. E na Bíblia não é diferente. No nosso manual de vida existem regras e nós temos que segui-las da melhor maneira possível. Lá na frente a gente vai falar sobre passar pelo fogo, né? A intenção boa do coração, mas o jeito errado de proceder. Eu imagino que todos nós temos a boa intenção. Mas nós temos que entender que não basta ter uma boa intenção. Temos que agir conforme determina os mandamentos. Amém, meu irmão? Mudando para o próximo slide. A Bíblia relata que existe 3 tipos de pessoas que Deus está constantemente procurando. Eu tenho certeza que Ele está me procurando e procurando cada um de vocês. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia lá em Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Olha que coisa. Busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade. Alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse. Que se prontificasse a ficar na brecha. Diante de mim e em favor desta terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Nesse versículo, existe algumas palavras-chave que eu quero levar você a meditar, a pensar e refletir nisso. Busquei. Deus está buscando pessoas que me ajudasse. Você está disposto a ajudar o Senhor Jesus? Pense. O Senhor está buscando. Ele está procurando alguém para ajudá-lo. Para ajudá-lo a erguer uma muralha. Essa muralha, meu irmão, se a gente ler um pouquinho mais para frente, vai falar que existe uma brecha. Está pedindo para alguém entrar na brecha. Hoje, dentro da sociedade, dentro da própria igreja, existem várias lacunas. E diante de você, existe alguma brecha? Existe alguma lacuna dentro da sua mente, dentro do teu coração? Deus está falando com você.
Deus está procurando pessoas como você. Ô Paulo, existe uma brecha dentro do meu coração. Existe uma brecha, sim, dentro da minha vida. Pode ficar tranquilo, meu irmão. Se você estiver disposto e disponível, Deus ele vai fechar esta brecha. Vai fechar esta lacuna. E você será restaurado e será usado na obra de Deus. Você vai se apresentar diante de Deus pronto e em condições, como a gente diz lá no meu trabalho. Estou pronto e em condições para realizar a minha missão. Amém? Eu vou ler aqui o que Brecha diz com relação à parte espiritual. Brecha é a fenda ou abertura no plano espiritual ou numa área vulnerável que o inimigo se utiliza por meio do pecado. Ou seja, é a velha natureza do homem que se manifesta no momento da tentação. Essa frase não é minha, eu pesquisei na internet, mas ela tem um conteúdo muito legal e bem apropriada para aquilo que a gente está falando. Então, Deus procura você, um intercessor. Ele quer usar a sua vida. Vamos fechar todas as brechas. No segundo tópico, fala sobre verdadeiros adoradores. Vamos ler João 4:23. Pegue a sua Bíblia. Procure João 4:23. Evangelho de João 4:23. João 4:23, no capítulo 4 especificamente, fala sobre a mulher samaritana, ao encontro dela com Jesus, e na cabeça dela o Messias ainda está por vir. Como pode um homem como o Senhor vir pedir água para mim? Leia todo o capítulo 4 inteiro. E a hora que você chegar no versículo 23, medite. Vou ler com você. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Meu irmão, o tempo está voando, está passando muito depressa, e o Senhor está procurando verdadeiros adoradores. Pessoas que além de intercessores, sejam adoradores. O adorador, ele busca o Senhor por qualquer motivo. Na doença, na alegria. Ele está sempre adorando aquele que nos criou. Em espírito e em verdade. Quando falamos em verdade, o que vem à sua cabeça? Se você for lá, vamos juntos. Efésios, capítulo 6. Capítulo 6. A partir do versículo 10. Olha o que relata. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas de Satanás. Porquanto, nossa luta não é contra seres humanos. Nós estamos aqui nesse mundo não é para lutar com seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Por este motivo, meu irmão, olha que lindo. Vestir toda a armadura de Deus, a fim que possais revestir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o fim, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Trazendo a palavra. A verdade, ela liberta, ela transforma, ela cura. Nós precisamos viver debaixo da verdade, debaixo da palavra do Senhor. Isso gera transformação, meu irmão. Aquelas pequenas mentiras, aquelas pequenas situações, quando a gente está no meio da sociedade, com aquelas pessoas que a gente não são cristãos, que a gente acaba ali concordando, interagindo, dando risada de situações. Opa, peraí, sou diferente. As pessoas têm que olhar para você, meu irmão, minha irmã, e imaginar: por que esse homem, essa mulher é tão diferente? O que eles têm que eu não tenho? Às vezes você vai evangelizar alguém sem dizer uma palavra. Sem dizer uma palavra. Eu não sou referência para ninguém. Eu não sou referência para ninguém. Estou eu trabalhando, trabalho 24 horas ininterrupta. Chegou um determinado momento da noite, um rapaz sentou do meu lado e começou a desabafar. E falava. Só notícias ruins. Só notícias ruins. E eu ali escutando ele e falando: pode falar, pode desabafar. No final da conversa eu perguntei: por que você me procurou? Ah, porque o senhor, eu vejo que é uma pessoa diferente. Isso não é para me engrandecer não, viu, meu irmão? Não é para me engrandecer de forma alguma. É que naquele momento eu percebi que Deus está me usando. E o meu coração ficou muito feliz. Por mais sabendo das dificuldades que o outro rapaz, um jovem, estava passando, mas eu orientei. Falei para ele que o único caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Eu plantei a semente no coração dele. E eu tenho certeza que isso acontece demais com vocês, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Amém? Vamos para o terceiro tópico, que fala sobre obreiros aprovados. Volta um pouquinho na sua Bíblia, vamos lá para o Evangelho de Mateus 9:38. Eu vou ler a partir do 36. Mateus 9:36 e eu vou ler até o 38. Olha o 36. Esses 3 versículos, Jesus pede mais discípulos, tá, gente? Ao ver multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Você já viu alguma cena dessa ou não no dia a dia? Pessoas aflitas dentro da sua própria casa, da sua própria família, desesperada, procurando um pastor. Imagine aquela ovelha desgarrada, desesperada. Me perdi. O meu inimigo irá me pegar. Se a gente levar para o mundo natural, o lobo, né, os cães, alguém irá me tragar. Vamos levar para o mundo espiritual. Se você se afastar,
o inimigo, Satanás, irá te tragar com muita facilidade. Por isso que fala que Jesus, quando resgata a ovelha perdida, ele não vai deixar a sua ovelha lá atrás, porque ela vai se perder novamente. Ele vem e coloca essa ovelha do lado dele. Ele vai interagir com aquela ovelha, mostrar para ela que ela é importante. Nós somos assim, ovelhas importantes no rebanho do Senhor Jesus. Na sequência, ao ver multidões, voltando ao 36, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Então falou aos seus discípulos: de fato, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. De fato, existem muitas almas perdidas. De fato, existem pessoas carentes de amor, de carinho, de afeto. De fato, existem pessoas no mundo sedentas por Deus. Olha o que fala o 38. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedir que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Meu irmão, Jesus está te recrutando para a colheita. Ele está te promovendo para a colheita. Colheita de almas. Colheita de vidas. Satanás não para de trabalhar. O mundo das trevas não para de trabalhar um minuto sequer. Não existe férias, não existe feriado, não existe nada. E nós temos que nos posicionar como verdadeiros intercessores, verdadeiros adoradores, aprovados pelo Senhor Jesus. Ele está me chamando você. Você, de repente, agora está pensando, pô, mas eu tenho uma vida corrida. Quem não tem? Eu tenho minhas necessidades. Quem não tem? Eu tenho minhas dores. Quem não tem, meu irmão? Eu tenho os meus sofrimentos. Entregue tudo isso na mão de Deus, na mão de Jesus, e Ele vai transformar você. Vai transformar num verdadeiro, nesses 3 itens que nós acabamos de trabalhar: intercessor, adorador, aprovados, como obreiro aprovados. Olha o que diz lá em Mateus 22:14. No capítulo 22, antes da gente ler o versículo 14, para que você não se sinta inferior, não se sinta menosprezado por ninguém. Ah, eu chego na igreja, ninguém me olha. Eu chego no meu trabalho, entro e saio desapercebido. Realizo minhas tarefas, meus trabalhos com perfeição, mas eu não sou notado. Engano seu, meu irmão. No capítulo 22, fala sobre a parábola do banquete nupcial. O rei convida os mais chegados. Como se você fosse fazer uma festa, você chama aquelas pessoas mais próximas de você. Ninguém aceita o convite. Meu Deus. Será que eu não tenho amigos? Aí ele manda os seus funcionários convidarem outras pessoas. Ninguém aceita o convite, muito pelo contrário. Tem pessoas que, quando eram convidadas, matavam as pessoas que estavam fazendo o convite. Misericórdia. Aí o rei fala o seguinte: convida quem estiver na rua.
Quem estiver na rua, mendigo, quem for, convide para o banquete nupcial. Você percebe, meu irmão, que Deus ele não está preocupado com o seu status, com quão douto você é, ou se você é indouto, se você conhece a palavra ou não. Ele está preocupado com o teu coração. Se você está disposto a ser usado, olha o que diz no versículo 22, 14. Portanto, muitos são chamados, como eu relatei agora na parábola, mas poucos são escolhidos. Eu acredito, eu creio, e eu não falo isso da boca para fora, que você, nós somos escolhidos. Somos chamados e escolhidos. Porque você está se dedicando, está estudando, está procurando conhecer a verdade. Lendo a palavra, estudando. Isso vai te enriquecer. A sua mente, os seus conhecimentos. E eu tenho certeza que na hora correta, Deus vai te usar. Hoje eu me sinto um privilegiado, estar aqui na frente dos senhores, estar falando sobre a palavra de Deus. Mas isso não é restrito para mim. Não pode ser restrito para mim. Vocês que estão aí, tem que mudar de posição. De aluno virar professor. Eu não tenho essa carisma. De aluno ser obreiro. Eu já sou obreiro. Amém, meu irmão? Firma ainda mais na rocha, no alicerce que é Jesus Cristo. Amém? Olha o que diz no slide seguinte, na sequência da sua apostila. Há uma longa distância entre ser chamado e ser escolhido. A abordagem desse material se resume em percorrer este estreito caminho, onde tantos têm fracassado. De muitos sobram poucos. Quando eu fui fazer o curso de teologia como vocês, na minha sala tinha mais de 50 alunos. Era muita gente. Era gente saindo pela culatra, pela porta, tudo apertadinho, mas era uma benção. No segundo ano, já caiu uma porcentagem. No terceiro ano, outra porcentagem. No quarto ano, sobrou muito poucos. E aí você começa a relembrar. Cadê o fulano que iniciou lá o primeiro ano com a gente? Tá onde? Puxa vida. Ele parou. Mas ele tá onde? Ele tá firme. Que bom. No momento certo, Deus vai usá-lo. Não esmoreça, meu irmão. Mantenha-se firme. Eu sei que para todos nós, o dia a dia, uma correria, você cansado, chega final de semana, né? Os compromissos com a família. Aí tem mais o conteúdo para estudar. Não desanime. Mantenha-se firme. Deus vai te honrar. Olha na sequência. De muitos sobram poucos. Isso mostra como o mundo espiritual impõe um processo de seleção. Ou seja, muitos são chamados, todos são provados, porém poucos são aprovados. Todos nós somos chamados. Você está disposto a ser provado? Você sendo provado, com certeza você será aprovado. Amém? Olha o que diz lá, né, em Timóteo 2,15, eu já li no início da abertura, mas eu vou ler novamente. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15.
Antes de ser obreiro, procure apresentar-te aprovado a Deus. Como assim? Procurar me apresentar aprovado? Antes de fazer qualquer coisa, tá na sua apostila isso, tá? Antes de fazer qualquer coisa para Deus, precisamos de um encontro com estas realidades. São 2 tópicos. Procurar apresentar-te a Deus e aprovado. Tudo aquilo que nós acabamos de relatar aqui, tudo aquilo que eu acabei de falar, vem de encontro com esses 2 tópicos. Procurar apresentar-te ou apresentar-se a Deus, aprovado. Não adianta a gente estar com brechas, né, que não vai dar certo. Na hora que a gente se apresentar com as brechas, não tem como eu aprovar esse meu filho. Ele vai ter que voltar um passinho para trás, para a gente poder estar consertando isso. Dê um passo para trás, para que você seja aprovado. A nossa realidade. Normalmente, o pecado não apenas traz uma dinâmica de escravidão, como também um terrível processo de insensibilidade moral, dureza de coração, seguida pela cauterização da consciência. Antes do nosso renascimento em Cristo, nós vivíamos tudo isso, não vivia? Por mais bom que sejamos, quando nós éramos ainda do mundo, né? Vivíamos no pecado, não conhecíamos Jesus, a verdade. Estou falando de mim agora, tá? Era notório que as coisas da minha mente desciam para o meu coração e gerava ira, raiva, né? Vontade de resolver as coisas pela mão, né? Uma pessoa totalmente desequilibrada, não havia controle nenhum. Tá minha esposa aí, que pode contar melhor. Mas quando eu conheci Jesus, houve uma transformação da água para o vinho. Eu não sabia se o meu pai biológico, ele era católico, se ele era espírita, o que ele era. Porque eu só via meu pai em missas de 7º dia, na igreja, casamento, esporadicamente. Mas quando meu pai disse assim: filho, eu quero conhecer esse lugar onde você está indo, que eu estou observando a transformação na sua vida. Eu fazia questão de sair de Valinhos, ir para Campinas, buscá-lo e levá-lo. E graças a Deus, hoje ele não está mais entre nós, mas ele está nos céus, com o nosso Pai. Nós temos que remover isso, sim. Trazendo o que é bom, o que é ruim. Separando, sabe? Sabe quando o óleo cai na água? Tem que separar. Vamos deixar a velha realidade, o velho homem lá para trás. Vamos viver tudo que é de bom na presença de Deus. Tem 2 desafios proféticos, né? Levar o povo a crer na obra do juízo de Deus. Está até em negrito aí na sua apostila. Levar o povo a crer na obra do juízo de Deus. O Império Babilônico, nesse período em que está citado aqui na Bíblia, ele dominava o mundo. Porém, o nosso Deus é um Deus justo. Todo período bíblico que ele cria, ele também traz consigo um juízo. Ele julga. Meu irmão, nós vivemos no período da graça. Nem por isso não existirá julgamento no final dos tempos. Quem leu o Apocalipse, estudou o Apocalipse, está entendendo mais ou menos o que eu estou falando. Nós seremos julgados, sim, por Cristo.
E aqueles que são ímpios vão passar pelo grande trono branco, que é pior ainda, que é muito ruim. Agora, o nosso juízo perante Cristo é para saber das nossas obras. Então existe juízo sim, todo período. Na terra, aqui na terra dos humanos, onde nós vivemos, faça algo errado, existe um juiz para te julgar. Faça algo que não esteja diante dos costumes da sociedade. Existe um livro regulamentando tudo isso. Aliás, existem vários livros regulamentando tudo que a sociedade tem que viver aqui na Terra. Você vai encontrar lá direito civil, direito penal, direito militar, direito constitucional, né? Tudo passa por julgamento. E a nossa vida espiritual diante do Senhor nos finais dos tempos não será diferente. Então, nesse período, era difícil o povo crer que Jesus, que Deus, melhor dizendo, né? Jesus ainda é um pouco mais para frente. As pessoas eram muito religiosas. E quando a gente cai na religiosidade, a gente cai numa rotina que isso não faz bem. Quem já caiu na rotina? Relógio para despertar, vou para a igreja, faço minha obrigação, volto, oro com os irmãos, para casa. Oh, meu Deus. Caiu na rotina. Me torna um religioso. Não permita que Satanás faça com que você se torne religioso. Olha o que diz aqui na sequência desse texto. As pessoas religiosas não estão interessadas em ouvir e entender o coração de Deus. Quando são advertidos, seus ouvidos estão programados para não ouvir aquilo que contraria seus interesses e desejos. Quando o religioso ele é confrontado, ele se assusta e não concorda. Quantas vezes seu pai te chamou a atenção? Seu pai biológico. Que na época você não concordava. Meu pai foi militar, ele nos cobrava mesmo. E a gente não entendia às vezes por quê. Tarefa de lição de casa, todo dia ele perguntava para minha mãe: os meninos foram para a escola? Se minha mãe mentisse e ele cismasse, quero ver o caderno, e olhava lá, via a data, que não era a data daquele dia, o chicote estralava. Chamava atenção. Aí eu fico me perguntando, né, por que ser tão enérgico? Ele não teve educação. A educação. Então o que ele não teve, ele tendo a oportunidade de dar para os filhos, então ele cobrava. E hoje eu sou grato por ele ter me cobrado. Sou muito grato. Eu tenho certeza que isso aconteceu com a maioria de vocês. Na época a gente não sabia por que os nossos pais estavam nos cobrando e hoje você agradece o seu pai. Com Deus não é diferente. Passamos por cada deserto, cada situação que a gente às vezes fala, não estou entendendo. Mas é para o nosso crescimento espiritual. Olha aqui, milagres não transformarão nosso caráter. O juízo de Deus, sim. Está na sua Bíblia, tá, meu irmão? Chega a hora em que Deus trata severamente com o nosso orgulho, obstinação, tradições, pecados costumeiros, por mais que aparentemente estamos bem espiritualmente. Todo tipo de segurança que descarta o quebrantamento e a humanidade é uma armadilha que construímos para nós mesmos. Abacuque 2:3. O juízo de Deus tarda, mas não falha. Como Deus disse a Abacuque. Deus disse para Abacuque: escreva em tábuas bem grandes, Abacuque.
bem grande, para que todo o povo passe e veja que existe um Deus. O juízo de Deus tarda, mas não falha. O primeiro tipo de incredulidade que Deus quer quebrar nas nossas vidas é em relação ao juízo, o cativeiro de Israel. Já falei para vocês agora há pouco sobre o que é juízo. O cativeiro de Israel. Vamos trazer isso para os nossos dias. Ou melhor, vamos trazer isso para você. Você está cativo, meu irmão? Você está vivendo em um cativeiro? Se você tiver, vamos quebrar essa maldição. Vamos sair da religiosidade. Vamos nos transformar em verdadeiros adoradores, obreiros aprovados, intercessores de Deus. Não vamos deixar que a religiosidade tome conta da nossa mente e do nosso coração. Medite dia e noite. Hoje, terminando esse conteúdo, eu gostaria que você realmente meditasse, pedisse para que o Espírito Santo continuasse falando com você. Amém, meu irmão? Levar o povo a acreditar na restauração. Agora os profetas de Deus tinham um novo desafio. Fazer o povo acreditar na restauração de Deus. Deus quer te restaurar, meu irmão. Ele quer tirar do cativeiro. Ele quer fechar todas as fendas, as brechas que existem na minha e na sua vida. Este foi uma tarefa tão difícil quanto de fazer o povo acreditar no juízo. Todo juízo que experimentamos é um atestado do investimento de Deus. Depois que Deus julga alguém, o próximo passo é que Ele vai usar esse alguém. A identidade, a consciência e o propósito ganham clareza e profundidade e podemos edificar sobre o alicerce adequado. Entendemos melhor que somos em Deus e onde devemos chegar. Compreendemos que as tribulações são importantes no desempenho da nossa missão. Meu irmão, se o mar está calmo, alguma coisa está errada. Misericórdia, meu irmão. Alguma coisa está errada. Crente sem turbulência, alguma coisa está errada. Você já viu árvore que dá frutos não tomar pedrada? É difícil, né? Quem nunca jogou uma pedra numa mangueira, numa goiabeira? Você é uma árvore, meu irmão. Você tem que dar frutos. Você vai tomar pedrada sim. Vai tomar pedrada. Só que Deus vai te honrar. Nós vivemos nesse mundo natural. Nós temos que pensar na eternidade. Amém? Reconstruir é mais difícil que construir. Porém, existe um princípio aqui. O que você reconstrói é sempre melhor que o que você constrói. Tudo que você aprendeu com a destruição será usado para a reconstrução. Abacuque 2,4. Meu irmão, pega tudo de ruim que aconteceu com você. Tudo de ruim. Daqui para trás. Eu vou reconstruir a minha vida. Epa! Estou colocando o alicerce aqui, mas esse alicerce deu errado na construção. Não, vou reforçar esse alicerce para que eu não caia no mesmo erro. Por isso que reconstruir é mais difícil do que construir. Um exemplo claro aqui, ó. Essa parede aqui em casa tinha uma trinca imensa na construção. E eu tive que chamar um engenheiro, aonde eu estou aqui hoje. Ele arrancar toda a terra por baixo e fazer uma sapata, que eles falam, né? Um quadrado cheio de ferro e concreto para suportar o peso da estrutura aqui de onde eu estou.
Então eu sei que hoje a reconstrução ficou melhor que a construção. Deus quer fazer isso na minha vida, na sua vida. Ele quer reconstruir tudo aquilo que foi construído errado. Pensamentos, atitudes, criação, família. Tudo aquilo que foi construído de forma inadequada na sua vida, Deus irá reconstruir. Basta você permitir. Amém? Olha o que diz lá em Oséias 6, de 1 a 3. O Deus que fere é o mesmo que cura. O cântico de Abacuque. O espírito do verdadeiro adorador. Está lá em Abacuque 3, 17 e 19. Eu quero que vocês leiam o livro de Abacuque. É um livro bem curto, são 3 capítulos, mas que vai engrandecer demais o conhecimento de vocês, aliado ao conteúdo que tem aqui. Amém, meus irmãos? Somente pessoas que compreendem o poder do tratamento de Deus desenvolvem tal fé e adoração. Existe um desafio aí na apostila de vocês. Você vai suportar a purificação de Deus? Você vai passar por isso. Mais cedo ou mais tarde. Você vai subsistir diante da sua correção? Você vai ser purificado e vai passar por correção. É algo simultâneo ali, ó. Você vai aguentar o fogo purificador e a limpeza que ele quer fazer? É bem dizer, 3 situações em uma única. Porque ele vai te purificar, ele vai te passar pelo fogo, automaticamente ele está te purificando, ele vai trazer correção, para que haja crescimento. E aí existem 3 perguntas que eu gostaria que cada um de vocês meditassem nisso e escrevessem aí na apostila de vocês, nas anotações de vocês, que diz o seguinte, né? No texto está assim, ó, confrontando. Quais foram para você os maiores milagres que Deus fez em sua vida? Qual foi o maior milagre que Deus fez na sua vida? Anote aí. Já teve experiências com cativeiro, deserto? Quais foram eles? Que aprendizado tem afetado radicalmente sua vida? Anote essas três perguntas e medite nela. Traga para a sua realidade. Traga para o momento que nós estamos estudando. Amém, irmão? Nós terminamos agora a primeira unidade. Já iremos iniciar a segunda. Ela é bem curta, tá? Peço que vocês tenham paciência. Mais 15, 20 minutos a gente está terminando isso. Olha o que diz a unidade 2. Procura apresentar-te aprovado a Deus e não aos homens. Vamos lá. Procura apresentar-te a Deus e não aos homens. O para quem estamos fazendo é tão relevante como o que estamos fazendo. Esta é uma questão de alicerce. Deus é capaz de avaliar a intenção de cada esforço praticado. Deus não vê como o homem vê. Lá no livro de Samuel, na sua Bíblia está aí, ó, 1 Samuel 16:7. Samuel está procurando o rei, Davi. Só que quando ele vai na casa de Jessé, no caminho, ele começa a encontrar homens com aparências bonitas, homens fortes, e ele fica imaginando, aquele deve ser o rei. Aquele lá deve ser o rei. Deus falou, não é esse. Então deve ser aquele lá, meu. Aquele tem o jeito de ser rei. Aquele tem o jeito de ser rei. Também não é. Quando ele encontra Davi, um homem de baixa estatura, ruivo, cheio de cerdas, Deus fala com ele, esse é o meu ungido, esse é o meu escolhido.
Por isso que fala, Deus não vê como os nossos olhos, os nossos olhos naturais. Se fosse eu no lugar de Samuel, teria feito a mesma coisa. Eu vou colocar um rei lá de 1,50 m. O que esse homem vai passar de inspiração para os seus súditos? Vendo como um homem. Só que Deus vê de forma diferente. E ele unge Davi. Olha o que diz na sequência. Na verdade, todo esforço íntimo no sentido de impressionar homens nos desqualifica perante Deus. Sem uma vida íntima com Deus, agregamos uma inconsistência que mais cedo ou mais tarde nos fará vítimas da vida pública e da imagem que tentamos sustentar perante as pessoas. Foi o que Samuel fez, estava procurando pessoas através da imagem. E aí tem pessoas hoje que vivem através da aparência. Deus conhece o coração de cada um de nós. Ele sonda os nossos corações, as nossas mentes. Não tem escapatória. Tem mais alguns exemplos na frente que vai deixar bem claro isso para vocês. Aqui fala sobre aparente ou permanente. Esse é o grande dilema motivacional. A receita da consistência espiritual é um compromisso pessoal, íntimo e constante com vontade revelada de Deus. Está lá em 1 João 2,17. Vamos ler. Olha que coisa, olha. Aqui nós estamos falando de homens que veem com os olhos humanos e as pessoas que devem ver com os olhos de Deus. Olha o que diz em 2,17. 1 João 2,17. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Meu irmão, não faça a vontade de homens. Não faça a vontade de homens. Faça a vontade de Deus. Olha o que diz no final do versículo. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Eu desejo a eternidade para você, para mim, para minha família, para os seus familiares. Vamos nos motivar para que um dia possamos estar na eternidade com Deus. Olha aqui, ó. Essa é uma passagem que eu adoro na Bíblia. Linda, maravilhosa. Porque vai falar de alguns personagens e vocês vão entender aqui o porquê. Por mais que nossas motivações sejam certas, se o princípio é errado, o resultado será a morte. Exemplo, Davi, quando trouxe a arca de volta para Jerusalém, Uzá morreu. Olha aqui o que diz, está em 1 Crônicas isso. Leia 1 Crônicas, para você poder entender. Eu vou dar uma pincelada aqui no que aconteceu, no contexto, para você poder entender. Motivação certa, mas com princípio errado. Os sacerdotes deveriam carregar e não os carros de boi. Outro exemplo é o de Ananias e Safira. Estavam praticando o princípio de dar, porém queriam reconhecimento público. Motivação errada. Uzá morreu. A arca fazia 20 anos que estava na casa de Abinadab. 20 anos. E nada acontecera durante esses 20 anos. Estava lá a arca empoeirada. Imagina, 20 anos guardada num determinado local. Eu acredito que Uzá e Aiô, se não me engano, o nome do outro filho de Abinadab, nem conheciam direito e nem o significado daquilo. Agora, quando Davi chega para Abinadab, vim buscar a arca da aliança,
e vou levar para Jerusalém, epa, vamos dar um talento nela, como é que o senhor vai levar? Ó, é o seguinte, eu preparei um carro de boi muito bonito, com os bois muito fortes, e a gente vai levar isso. E eles foram levando isso, olha a intenção do coração de Davi, excelente. Foram cantando, tocando, o povo todo alegre na frente do carro de boi, batendo palma, cantando, dançando, sabe? Eu fico imaginando a estrada de terra, cheia de curvinhas para cá e para lá, né? Aquele povo alegre, feliz, porque a presença do Senhor ia voltar para Jerusalém. Olha, a intenção do coração. Passou um determinado momento, a carroça balançou. E Uzá, filho de Abinadab, com a melhor das intenções, quis pôr a mão na arca da aliança. Morreu fulminado. Puxa vida, Paulo, por que será que Deus fez isso? Existem princípios e as motivações corretas. A casa fica, a arca da aliança, fica na casa de Obed-Edom. Em 3 meses, esse homem prospera. Tudo que era infértil se torna fértil na casa dele. Plantas nasciam do meio das pedras. Os gados começaram a ter crias, dar leite, coisa que não acontecia. Davi volta lá no Pentateuco. Como é que eu devo transportar a arca da aliança? Ou em varais, nos ombros dos homens. Ela tem que ser transportada assim. Não é de qualquer jeito. E ele entendeu o princípio. E depois levou corretamente a arca da aliança para Jerusalém. Tem mais um desafio aqui para vocês. O do arrependimento. É a última página, a gente já está terminando. O arrependimento não é apenas você reconhecer que errou. Não é apenas admitir e confessar os fracassos morais. Não é apenas você dizer, realmente eu fiz estas coisas que não deveria ter feito e sinto muito. Na verdade, nenhuma dessas situações define o arrependimento. Confundir confissão com arrependimento é um erro muito grave. Arrependimento é quando você resolve mentalmente e com determinação este erro que eu fazia, não fazê-lo mais. As tentações que eu cedia à minha vontade, não vou ceder mais. Mudei minha motivação, disposição, direção e mentalidade. Esta é a genuína dimensão do arrependimento. O arrependimento é um posicionamento, né? É muito parecido com o perdão. O perdão, você não declara, eu perdoo, fim de papo. Não. É uma atitude. Eu resolvi me arrepender. Eu resolvi perdoar. Essas situações têm que fazer com que você pense. Que você pense de uma forma clara, concisa, e que Deus realmente mostre para você, isso que você fazia, a partir de hoje, você não vai fazer mais. Depende da sua atitude, sim, depende. Não estou conseguindo, joelho no chão, vamos orar. Não estou conseguindo, procure alguém da sua confiança. Vai orar junto.
Não fique sozinho. Não fique sozinho. Não esmoreça. No deserto, né? Moisés teve um momento que ele caiu. E ele precisou que alguém fosse lá no braço dele e levantasse. Josué foi lá e levantou ele. E quando ele ficou de pé, ele conseguia conversar com Deus. Hoje nós não somos diferentes. Precisamos estar interagindo com alguém de nossa confiança. Sabe? Se você não quer se expor, eu entendo perfeitamente. Mas que você busque essa transformação do arrependimento. Para finalizar, meu irmão, quais têm sido suas maiores lutas e tentações nesse tempo? Anote aí. Todo mundo vai passar por lutas e tentações. Desde o que chegou na igreja ontem até o nosso líder espiritual, Pastor Rui. Todos passam por lutas e tentações. Vocês estão num processo de crescimento. Vocês se tornarão ruios, homens maduros, mulheres maduras no conhecimento da palavra. Estão deixando. Eu tenho certeza que muitos aqui têm mais conhecimento do que eu, né? Conhecem muito mais. Com certeza estaria sentado aqui no meu lugar ministrando essa palavra tranquilamente. Temos que deixar de sermos tecnon, crianças, bebês espirituais, e nos tornarmos ruios, homens e mulheres maduros. Esse crescimento é constante. Constante. Diariamente você cresce. Diariamente eu cresço em busca da nossa perfeição. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado em seu coração, que você tenha entendido aquilo que eu tentei passar para vocês. E eu creio que Deus falou demais no meu coração, viu, meu irmão, minha irmã? E eu creio que Ele falou também no coração de vocês. Eu vou fazer uma oração para estar encerrando isso. E até a próxima aula. Amém? Papai, eu sou grato, Senhor Deus, por esta oportunidade que o Senhor me deu de estar levando a Tua palavra, o Teu conhecimento aos meus irmãos. Eu lhe peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue falando no coração de cada um deles. Traga o discernimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é arrependimento genuíno, daquilo que é brecha, Senhor Deus, que eles possam se colocar, meu Pai, como verdadeiros intercessores, adoradores, obreiros do Senhor, diante do Teu exército, Papai. Homens e mulheres voluntários para Te servir, porque a palavra diz lá em Mateus, né, que o campo está fértil, cheio de pessoas sedentas pela palavra do Senhor. Que o Senhor nos dê estratégia, Senhor, para alcançarmos todas essas vidas. Senhor, que os meus irmãos tenham uma semana abençoada, próspera, de crescimento diante do Senhor. Desde já eu lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu sou Paulo Matias e estou à sua disposição. Um grande abraço, meu querido.